Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista. Um almoço com a Fiel mais rápido, objetivo, mas com muita informação. O Corinthians abre negociações por Pedro Rocha. Vou te explicar os bastidores. E o Corinthians está garimpando jogadores na Série B. 2 atletas do Avaí, eu já apurei o nome e vou passar para vocês, mas tem também outros jogadores na pauta. O Corinthians está com uma política, né, de contenção de despesas, de cortar gastos. Vou explicar tudo isso para você também, como o Corinthians precisa pagar o Transferban, como deve pagar o Transferban e como vai economizar. Em cima disso, as contratações mais modestas. Pode chegar um jogador mais renomado, um ou dois? Enfim, vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje, que está sensacional. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem almoçar comigo. Vem tomar um café comigo. Programa de hoje que tem o apoio do nosso querido restaurante Sete Mares, eleito 8 vezes consecutivas como o melhor restaurante do ABC Paulista. Para mim, um dos melhores de São Paulo. Peixes e frutos do mar, tem o melhor rodízio de peixes e frutos do mar, tem uma mesa de buffet sensacional, extraordinária, maravilhosa lá no restaurante Sete Mares. Tem também pratos à la carte. Enfim, tem também, né, para você, massas. Você que não gosta de peixes e frutos do mar, tem massas, tem carnes vermelhas, enfim. É um restaurante para todos os gostos, para todos os bolsos, para toda a família. O restaurante Sete Mares é maravilhoso e fica na Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul. Aguardo você lá. Eu estou sempre no restaurante Sete Mares. Ontem até perguntaram, Samir, por que você não mora em Franca, deixa Santos? Eu falei, tá maluco? Como é que eu vou para o restaurante Sete Mares? 6 horas de viagem para chegar lá? Jamais. Enfim, restaurante Sete Mares, o melhor restaurante do ABC Paulista. Bora lá conhecer. E você sabe, né? O café é por minha conta. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu amigo, há muitos assuntos importantes, tá? O que o Corinthians precisa fazer primeiro em relação ao mercado da bola, que é o nosso assunto aqui hoje, o Corinthians precisa primeiro pagar o Transferban, tá? As negociações não vão avançar se o Corinthians não pagar o Transferban. Eu conversei com uma fonte que ela sempre toca no assunto Transferban e ela diz que os jogadores que o Corinthians procura, né, eles têm muita vontade de jogar no Corinthians pela história do clube, pela massa que é, enfim. Você roda vídeo na internet, você vê jogador falando que é diferente jogar no Corinthians. Então, todo jogador, né, a maioria dos jogadores, melhor dizer assim, tem um desejo de jogar no Corinthians e mexe, né, com o jogador atuar, né, pelo Coringão. A questão é que esses jogadores, né, o Corinthians entra em contato, o Corinthians fala em valores, caso do Pedro Rocha, por exemplo, mas outros clubes acabam procurando e eles voltam, né, não pressionando o Corinthians, mas fazendo parte de uma negociação, dizendo que, né, e aí, quando que a gente, né, a gente pode ter certeza realmente que esse transfer vai ser pago. E aí o que acontece? O Fabinho Soldado, Dorival Júnior, né, eles que estão mais aí à frente das negociações no mercado, né, já que o Stabile está cuidando de outras questões, contenção de despesas, enfim, outras organizações, o presidente não pode fazer tudo, né? Eles ficam numa situação mais complicada porque eles não podem dar certeza que o Transferban vai ser pago, apesar, né, do presidente já cravar. O Osmar Stabile falou que vai pagar o Transferban em público aí, né, em evento que teve essa semana. Ele falou para vocês o que eu já disse há 2 semanas, né? Eu tive um blend aí de grande audiência que eu cravei para vocês que o Transferban ia ser pago, porque dentro do Corinthians me passaram isso, tá? Que o Transferban será pago. Como é que vai ser pago? O Corinthians pretende pegar o dinheiro da LFU, tá?
cerca de 60 milhões aí, pagar o transfer ban do Félix Torres de Santos Laguna, que está em cerca de 40 milhões, correto? O transfer ban da CNRD, que tem aqueles casos lá do Cuiabá, do Ranieri, enfim, o Corinthians já pagou, o Corinthians não deve isso, tá? Só que a CBF não tirou o transfer ban e só vai retirar quando o Corinthians pagar a próxima parcela da CNRD, que é agora em dezembro. E aí o Corinthians já, né, alega nos bastidores que tem essa grana e vai assinar um termo de responsabilidade pedido pela CBF e tem a promessa da CBF de pagar também o transfer ban. Então, o transfer ban no Corinthians, eles alegam que vai ser pago mesmo. E tem a questão do Matias Rojas, que o Stabile também confirmou em público aquilo que eu já havia trazido para vocês. Né? O Corinthians vai parcelar a dívida com o Matias Rojas. Heranças de Duílio, heranças principalmente de Augusto Melo, né? Enfim, que deixou aí a situação complicada para o presidente Osmar Stabile. Fora isso, Osmar, né, tenta vender os name rights da Neoquímica Arena, fechar inclusive com a Caixa, aguarda um retorno da Caixa, né, para que a Caixa fique com 70 milhões por ano, 700 milhões, enfim, encerraria essa dívida, né, quando a gente faria até um desconto, um valor menor aí, mas seria o valor exatamente do que o Corinthians deve, para que a Caixa fique com o estádio e vire Arena Caixa, né, e ganhe aquela moral, né, com o torcedor corintiano, entendeu? Enfim, até eu não tenho conta na Caixa, eu tenho uma conta na Caixa se isso acontecer, tá? Vamos para cima. Também tem a questão do master da camisa e tudo mais. Vamos lá. Vamos falar dos jogadores, né? O Corinthians abriu negociação com o Pedro Rocha, conversa com ele. É um jogador que está livre no mercado, né? Vai ficar livre no mercado. O Corinthians só vai precisar pagar salários e luvas, né? Não é um atleta caro, pelo que eu já ouvi, né, dentro do Corinthians. É um jogador... o Héctor Hernandes, cara, o Corinthians precisa cair na real, né? O Héctor Hernandes, que nunca deu um chute na bola, ganha 450 pau no Corinthians, velho. Então o Corinthians vai economizar bastante e vai dar para pagar um bom salário aí para o jogador que está lá no Remo e não ganha. Então, em relação ao que ele vai ganhar no Corinthians, ele está super satisfeito. Tá? O problema é que outros clubes do futebol brasileiro têm interesse nele. E aí o transfer ban atrapalha um pouco. Esse é o grande problema do Corinthians hoje, tá? A questão de salário não assustou, luvas também não. É um jogador que tem vontade de jogar no Corinthians, tá? Eu já ouvi fofocas aí do passado, que o cara ficou com medo de jogar no Corinthians, enfim, é outra realidade. O cara tem 31 anos, é um jogador que está interessado. Ele tem na temporada 15 gols no Campeonato Brasileiro, na temporada, não só no Campeonato Brasileiro da Série B, 15 gols e 8 assistências. Os números dele são incríveis, né, do Pedro Rocha. E eu não estou aqui pagando um pau pro Pedro Rocha, só estou falando os números, só estou falando a verdade para vocês. É um jogador realmente que tem bons números, tá? Então não tem muito o que a gente ficar contestando. E a realidade do Corinthians hoje é Pedro Rocha, amigo. Né? Outro dia não foi Léo Natel, não foi Ramiro. Cara, a gente tem que encarar a realidade, né? E o Corinthians, o Corinthians foi campeão paulista em 2019 com Sornossa, né? Com Léo Natel, enfim, tinha o Wagner Love, né, no ataque, tava o Everaldo. Pô, às vezes. E outra, você consegue ser campeão com esses jogadores, né? E você consegue ser campeão com um jogador de 6 milhões. Qual a diferença? É melhor você ganhar um paulista gastando pouco do que ganhar um paulista gastando muito, só para ganhar só um paulista, entendeu? Mas enfim, eu acredito que o Corinthians pode até morder uma Copa montando um time bem montado aí para a temporada 2026. Então, Pedro Rocha, negociações abertas, tá? A questão, repito, transfer ban atrapalha um pouco, mas é um jogador que agrada demais. Ousa dizer que é até prioridade hoje, tá? No Corinthians, já que as situações do Flamengo dependem muito da liberação do Flamengo. Né? O Cebolinha é quase impossível colocar grana e o Michael dependeria do Flamengo liberar de graça. Então, o Pedro Rocha acaba virando uma realidade, né, hoje no Corinthians, tá certo? Dois nomes que eu apurei, que eu acho interessante passar para vocês. Confesso que não conhecia, né? Não conhecia esses jogadores. Não sei se o Corinthians está certo ou não de querer contratá-los, tá?
ou pelo menos de colocar esses atletas no radar, diferente, os mosquitos aqui estão atacando, diferente do Pedro Rocha, não tem informação de negociação aberta, mas tem informação, né, de que são jogadores que estão na lista de reforços do Corinthians, que é uma lista enorme, né, e vai rolar uma triagem ainda, acho que quando o Corinthians, certeza, né, quando o Corinthians pagar o transferban, aí o Corinthians avança mais, né, nessas questões. Vamos lá, o atacante Tylon, tá, jogador que pertence ao Avaí, né, que tem aí, em questão de minutos jogados, é um dos melhores números, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse jogador ele tem 36 jogos, tá, pelo Avaí, na temporada 2025. Ele marcou 7 gols, tá? 7 gols. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ele tem 22 jogos, né? Ele tem aí minutagem, né, em campo de 671 minutos, ele tem 4 gols marcados e 2 assistências. Os números dele também são bons, pela minutagem, 4 gols marcados e 2 assistências, e é um jogador que o Corinthians pode, inclusive, revender depois, né, porque é um atleta jovem, 19 anos, tá? É um atleta que ainda, né, nessa temporada ele disputou o Brasileiro Sub-20 da Série B, com 362 minutos, né? 3 gols marcados e 1 assistência. Ele jogou a Copinha também, jogou o Catarinense. Enfim, no total aí, ele tem 36 jogos, 7 gols, 1.509 minutos em campo, 7 gols e 5 assistências na temporada. É um jogador que interessa, né? Precisa ver se o Avaí, né, vai aceitar negociar esse jogador. E outro jogador que o Corinthians também tem interesse é do Avaí, né? Se chama Jamerson. Também não conheço, tá? É um volante, né? É um volante de 19 anos também, tá? Que atua, né, pelo Avaí. Enfim, é um jogador que eu, sinceramente, não conheço. Tem 447 minutos jogados, tá? Pelo que eu apurei, assim, pesquisei, né? Não é nem os mosquitos aqui, hein? Pelo que eu pesquisei, tá? É um jogador mais defensivo, né? Aquele primeiro volante, mais pegador, mais roubador de bola. É esse o tipo, né, de jogador que é o Jamerson, tá? Enfim, o Corinthians está de olho em outros jogadores da Série B. Eu vou tentar apurar os nomes, né, para vocês, mas eu acho que eu já consegui bastante coisa, né? Pedro Rocha, consegui que já tem negociação, tem conversa, depende do transferban. E o Jamerson, né, e também o Tylon são jogadores que o Corinthians tem na pauta aí, mas não posso confirmar para vocês que já há uma negociação aberta, tá? A ideia do Corinthians é contratar esses jogadores, montar um time bem competitivo e, quem sabe, trazer a cerejinha do bolo. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir agir dessa forma, tá? O Osmar Stabile vai fazer uma contenção de despesas braba no Corinthians, né? Até por isso, esse tipo de jogador vai ganhando força no Corinthians, tá? Só para você ter uma ideia, né? O dinheiro do departamento de futebol não será utilizado, tá? Nos esportes olímpicos e amadores do Corinthians. Eles terão as verbas diminuídas, tá, no Corinthians, né? Abre aspas para o presidente, ó. Cabe a cada departamento saber se pode tocar com aquela verba que será pré-estabelecida. Uma coisa é certa: dinheiro do futebol não vem mais para o clube social. Vamos utilizar o dinheiro arrecadado no clube social para tocar as equipes do clube social. Enfim, então o Osmar Stabile está chegando junto, tá? Segundo o Stabile, os gastos, né, dos esportes terrestres estão perto dos 27 milhões de reais, tá? Neste ano, o objetivo é reduzi-los para 12 milhões de reais, tá? De cerca de 40 milhões previstos, né, de arrecadação no clube social, 20 milhões são para folha de pagamento e 20 milhões para distribuição aos outros esportes do clube. Então, o Corinthians vai fazer contenção de despesas, diminuir pela metade, ele já fez isso na base, tá? E o balancete mostra que a gente tem uma dívida de 2,7 bilhões, precisa pagar a Arena, e agora, eu acredito muito que o Corinthians, sendo bem gerido, consegue pagar, né? Consegue pagar essas dívidas aí, e, enfim,
Inclusive, né, se pagar a arena, então, né, aí será o coelho da cartola de Osmar Stabile. Gostaram dos nomes? Tylon e Jamerson e Pedro Rocha? Eu quero sua opinião aqui embaixo. Quero que você se inscreva no canal, ative as notificações. Eu volto com um blend às 4h30 da tarde. É um almoço mais rápido porque eu estou em viagem e não estou conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer aqui em Franca, né? Por causa das lives. Então, fiz gravado hoje, tá? À noite eu faço o Café da Fiel ao vivo para vocês, tá? Então, um ao vivaço aqui por dia, mas claro que isso vai voltar ao normal, né? Tem mais 2 dias aqui, isso vai voltar ao normal com certeza, tá bom? Dá uma olhada, né, no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, né? Existem aí vários planos, né, para você, tá? E o café especial, por exemplo, te dá o direito de você, né, estar comigo no grupo de WhatsApp, né, participar ali, é bem bacana, tá bom? Então é contato direto, cresce a cada dia. Então tem um plano mais barato aí só para você apoiar o canal. Vai para cima, tamo junto, tá bom? Ó, deixa o hypezão. Nesse almoço com café você consegue deixar o hype já. Você que gosta do canal, tem um carinho pelo canal, deixa o hype. Anuncie sua marca no canal Café do Setorista, tá certo? Tem aí o Café da Fiel, né? Hoje eu vou fazer às 19h10, tá? Vou fazer mais 19h30 não. O almoço com a Fiel é ao meio-dia sempre, canal de WhatsApp, né? Tá aí para você. O link tá na descrição, tá? Onde tudo começa, eu jogo todos os links ali. Nosso Instagram, tem canal no Instagram também, conteúdo exclusivo. Café TV para você se inscrever, que é bem bacana, tá? Canal de cortes, tem tudo aí para você, né? No nosso Café do Setorista, tá? Tô ouvindo os passarinhos aqui. Volto com um blend de informações e com aquele exclusivo para vocês no blend, tá? Aguardem. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.